Alô, comunidade do ICL! Começa agora o ICL Urgente, dia 22 de outubro de 2025. A gente traz aqui a análise a quente, as principais informações do Brasil e do mundo. Laura Couto, já a postos na nossa redação, na Central de Informações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Hoje o dia tá cheio. Tá, tem notícia de quentinhas. Já eu vou trazer aqui. Carla Zambelli, já. Boa tarde para você que mora nesse país em que nós entramos na contagem regressiva para a prisão definitiva de Jair Bolsonaro. Com a publicação do acórdão do julgamento pela primeira turma, e essa publicação aconteceu hoje, tudo leva a crer que novembro será o mês em que Jair vai em cana. Papuda? Cela da Polícia Federal? Ou Alexandre de Moraes vai aceitar os argumentos de que o Jair Bolsonaro, coitado, está doentinho, já não tem mais aquele histórico de atleta e precisa ficar em prisão domiciliar? Tá chegando a hora, pessoal. Começou a correr o prazo para os recursos finais de Jair Bolsonaro e dos outros integrantes do Núcleo 1 com a publicação do acórdão hoje. É a principal notícia, ou pelo menos uma delas, né? Nesta quarta-feira, cheia de informação aqui no ICL Urgente. Daqui a pouco trazemos mais detalhes sobre ainda os recursos que a defesa de Bolsonaro pode tentar para protelar o momento em que ele vai em cana, definitivamente. Antes disso, notícia quentinha de agora há pouco. O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. As manchetes estão saindo agora. Zambelli, volte Zambelli. Venha cumprir pena aqui no Brasil. Você que dizia que era inalcançável na Itália, por isso foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos escapuliu para a Itália achando que estava acima da justiça, Ministério Público, e isso é um passo importante, dizendo, pode extraditar, mesmo com um passaporte italiano, pode extraditar. Então, provavelmente, se a justiça acatar essa sugestão, essa indicação do Ministério Público, a Zambelli vem cumprir pena aqui no Brasil. Volta para sua terra, Zambelli. Vem cumprir pena aqui no Brasil. Quem deu a informação agora há pouco foi a AGU, Advocacia Geral da União, que está fazendo todos os esforços para que os italianos extraditem, né, a Zambelli e ela possa pagar pelo que fez aqui no Brasil. Zambelli está presa em Roma desde julho por decisão da Justiça italiana, que considerou haver risco de fuga, ou seja, ela está presa enquanto a Justiça, lá na Itália, toma a decisão final de extraditar ou não, porque outra possibilidade seria, temos um acordo com o Brasil condenou, ela cumpriria pena na Itália. Mas o Ministério Público lá na Itália, acaba de decidir, ou de indicar, que gostaria que a Zambelli fosse extraditada para o Brasil. Vamos seguir acompanhando, essa informação saiu há poucos minutos, a qualquer momento a gente pode ter atualizações. Agora a Justiça italiana vai decidir nas suas várias instâncias, como acontece em qualquer país democrático, o futuro desta deputada condenada e em breve cumprindo pena também. Vamos falar sobre o governo brasileiro e as tratativas com Donald Trump. Trump está interessado mesmo em se encontrar com o presidente Lula. Isso é o que disse hoje uma autoridade da Casa Branca à agência de notícias Reuters. E aí virou manchete em todos os sites, em todos os jornais brasileiros, inclusive aqui no ICL Notícias, com esta edição, olha aqui, ó, encontro marcado. Presidentes devem se encontrar domingo, né? É a manchete de mais cedo do ICL Notícias. A informação veio depois do encontro, né, cara a cara, finalmente, dos líderes, ter sido marcado para este domingo, dia 26. Isso deve acontecer lá na Malásia. Como você sabe, o presidente Lula viajou para a Ásia para cumprir a agenda na Indonésia e na Malásia e provavelmente deve acontecer esse encontro com o Trump no domingo,
na Malásia. Laura Couto tem mais informações sobre isso, Laura. Rodrigo, finalmente esse encontro está mais perto do que nunca, né? A proposta de uma reunião presencial em um terceiro país foi feita pelo governo brasileiro no começo desse mês, poucos dias depois que o Trump e o Lula conversaram por telefone. Já a escolha de ocorrer na cúpula da ASEAN é, além de um alinhamento de agendas, uma exigência do Palácio do Planalto de que o encontro seja feito num lugar neutro. Isso porque existe a preocupação de evitar uma exposição desnecessária do presidente brasileiro, o que talvez poderia acontecer se a reunião acontecesse no Salão Oval da Casa Branca, como a gente viu que aconteceu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Hoje o Lula desembarcou em Jacarta, na capital da Indonésia, para depois seguir para a Malásia, Rodrigo. E agora as equipes diplomáticas estão trabalhando para incluir o compromisso dos dois nas agendas oficiais. Então tudo leva a crer que será nesse domingo, na Malásia, ou seja, um encontro paralelo a esta reunião organizada pelos países do Sudeste Asiático. Trump e Lula ficarão cara a cara. Eles tiveram aquele rápido encontro, você sabe, na ONU, né? Naquele dia em que o Lula discursou, quando descia ali do púlpito, né, onde fez o discurso, cruzou com o Trump, aí o Trump disse, gostei, teve uma química entre a gente, e a partir dali, telefonema, depois Mauro Vieira, nosso chanceler, encontrando com o Rubio, lá em Washington. Então, a diplomacia brasileira, como sempre, vai construindo com cautela e cuidado esse encontro para que Lula não seja exposto a nenhum tipo de armadilha que o Trump já fez, como a Laura lembrou, com outros presidentes aí. E será bom para o Brasil, para a economia brasileira, se a gente conseguir reduzir, conseguir algumas concessões por parte do governo dos Estados Unidos, porque essas tarifas são descabidas e atrapalham bastante a economia brasileira. Tem gente no Brasil que comemora, os bolsonaristas, mas estão comemorando e agindo contra o Brasil. O presidente Lula vai tentar agora esta negociação no próximo domingo. Pessoal, informação importante, como eu disse na abertura aqui do ICL Urgente, o Supremo Tribunal Federal publicou hoje, finalmente, o acórdão que formaliza a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus pela trama golpista, chamado Núcleo Crucial, os chefões, Os chefões da quadrilha, os chefões da organização criminosa. O acórdão nada mais é do que um documento que oficializa o resultado do julgamento, reunindo os votos de todos os ministros, dizendo como é que cada um votou, estipulando as penas, um resumo oficial do que aconteceu naquela sessão histórica, no dia 11 de setembro, finalizou, condenados os 7 membros do Núcleo Crucial. A decisão, marca o início do prazo de 5 dias úteis, a partir de amanhã, portanto, para que as defesas dos condenados apresentem os recursos cabíveis. Vamos relembrar quem é que são os condenados, além do Jair Bolsonaro? Colocando aqui na tela, quem são os integrantes do Núcleo Crucial e para todos eles passa a valer esse prazo de recurso, a partir de agora, já que foi publicado o acórdão. Anderson Torres, ex-ministro do Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem, também ex-ministro, esses dois são civis, São civis. Depois, Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército, é general 4 estrelas. Almir Garnier Santos, é almirante, foi comandante da Marinha do Brasil. Vamos virar a página porque tem mais militar aqui e por isso que esse julgamento é tão importante. Além do Bolsonaro, vários militares de altíssima patente. Aí o próprio Jair Bolsonaro, como a gente já citou, general Walter Braga Neto, que era o vice do Jair na chapa derrotada e foi um dos principais articuladores do golpismo, general Augusto Heleno, também importante articulador da extrema-direita no Brasil, e o Mauro Cid, tenente-coronel, delator, esse aqui pegou uma pena menor e vai já começar em regime aberto a cumprir esta pena. A Laura vai explicar para a gente o que acontece a partir de agora. Quais são os recursos? Tem esses recursos ainda, a tentativa de Bolsonaro de adiar o momento da prisão definitiva, Laura? Isso, Rodrigo. Agora as defesas dos condenados vão poder entrar com embargo de declaração, que é um tipo de recurso usado para pedir esclarecimentos, apontar omissões e contradições na decisão final. E é importante frisar aqui que, na prática, esse tipo de embargo não muda o mérito do julgamento, mas pode ajustar aí detalhes técnicos ou a dosimetria das penas. Rodrigo, na teoria, também é possível apresentar os embargos infringentes. Nesse caso, o mérito do processo
poderia ser reavaliado levando em conta o voto contrário. Mas, importante frisar aqui também que o entendimento do STF é que o recurso só é válido contra uma decisão da turma se houver 2 votos pela absolvição. E no caso do Bolsonaro e dos outros réus, só houve um voto, o do Fux. E depois disso, a PGR também deve apresentar uma manifestação em relação à decisão do julgamento. A expectativa no Supremo é de que os recursos sejam analisados até o fim de novembro. Tá chegando a hora dos golpistas cumprirem pena, né, Rodrigo? Finalmente. Tá chegando a hora de Jair para Papuda ou para uma cela na Polícia Federal. É isso que a gente aguarda. Então, prazo de 5 dias para os embargos de declaração, como resumiu bem a Laura. A defesa vai tentar também os embargos infringentes? Vai, apesar do Supremo já ter decidido que, não, embargo infringente é só se houvesse 2 votos pela absolvição e só houve um, como a gente sabe, do Fux. Mas eles vão tentar. Aí entram com habeas corpus, entram com um mandado de segurança para tentar paralisar o cumprimento da pena. Vão tentar tudo que puder. Aí vai chegar uma hora que o Alexandre de Moraes vai dizer, são recursos protelatórios, está dada a condenação, cumpra-se a pena, ainda que possam seguir recorrendo enquanto já estão presos. É o que deve acontecer e a previsão é que isso aconteça ainda no mês de novembro. Então, antes do Natal, Bolsonaro e os seus asseclas presos definitivamente. É o calendário que a gente tem daqui para frente. Falando no Supremo Tribunal Federal, o clima ficou tenso, na corte. Segundo integrantes do STF, a relação do ministro Luiz Fux com os demais colegas da primeira turma estava praticamente insustentável. Está aqui a manchete do G1, né? Informações da coluna da Andréa Sadi, mostrando justamente isso. O Fux fez aquele voto interminável e confuso, porque ele absolve o Bolsonaro e condena o mordomo, né? Mauro Cid ele condena, mas poupa o Jair. E, além disso, as outras atitudes que ele vem tomando, e aí resolveu sair correndo da primeira turma e pedir transferência para outra. Mas não é só mal-estar, tem estratégia por trás dessa decisão do Luiz Fux. A Laura tem mais detalhes sobre isso pra gente. Laura. Rodrigo, parece que os ministros do Supremo não deixaram o voto do Fux passar batido. De acordo com interlocutores ouvidos pela coluna da Sadi, não tinha mais clima nem ambiente para o ministro depois da forma como ele votou pela absolvição do Bolsonaro. E a partir daí, nos bastidores, a situação foi só piorando, o que levou o Fux a pedir para deixar a primeira turma ontem. E a autorização da transferência para a segunda turma, que agora é presidida pelo Gilmar Mendes, está nas mãos do presidente do Supremo, o Edson Fachin. E caso ela seja aceita, o Fux pode deixar de participar das decisões da trama golpista, menos dos casos já marcados, porque o Fux manifestou disposição de participar. E parece que o Fux aí percebeu que pegou mal demais o voto para absolver o Bolsonaro e agora não quer encarar as consequências, Rodrigo. Exatamente, não quer encarar as consequências. Ele pede para concluir esse julgamento, porque novembro e dezembro ainda há 2 núcleos, né, que vão ainda ser julgados pela primeira turma, o núcleo 2 e o núcleo 3 da trama golpista, e depois ele pede, né, para ir para a segunda turma, e é uma prerrogativa, já que aposentou o Barroso e abriu uma vaga na segunda turma, os ministros mais antigos têm prioridade para pedir essa transferência. Dificilmente o Fachin, que é o presidente do STF, terá como negar isso para o Luiz Fux, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal concordam com a avaliação de que estava insustentável a situação do Luiz Fux. Segundo a colunista Bela Megali, né, a colunista Bela Megali do Globo, integrantes da corte viram o pedido de Fux para mudar de colegiado como uma fuga, principalmente por causa desse clima insustentável com os colegas depois daquele voto, em que ele inclusive desrespeitou colegas. E ontem, no julgamento do Núcleo 4, ele saiu no meio do julgamento quando o Zanin estava apresentando o voto dele. Então, deu todos os sinais de que quer cair fora. A análise dos próprios ministros é de que, saindo da primeira turma, Fux procura se unir com ministros com quem ele pode ter votos convergentes, vamos dizer assim. Eu estou falando que na segunda turma ele vai ter a companhia de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, os 2 ministros do Supremo bolsonaristas. Por isso que a nossa manchete de hoje é a turma de Bolsonaro no Supremo. O Fux se integra oficialmente a esta turma e tenta transformar a segunda turma para a qual ele quer se transferir num STF, num mini STF bolsonarizado, porque ali eles teriam 3 votos. E aí poderiam
tomar algumas decisões, ter maioria para tomar algumas decisões favoráveis ao Jair Bolsonaro. Do que nós estamos falando? Olha como é perigoso isso que o Fux está armando. Por isso que eu digo, não é só que o clima ficou ruim, é estratégia política para favorecer o Bolsonaro. Olha só, o que pode acontecer indo para a segunda turma, o Luiz Fux poderia levar com ele o recurso que o Bolsonaro apresentou para reverter a inelegibilidade determinada pelo TSE. Você se lembra? O Tribunal Superior Eleitoral disse: Bolsonaro está inelegível, e ele está. Aí ele recorreu ao Supremo, e o Fux é o relator desse caso. Laura, traz mais detalhes para a gente sobre essa estratégia aí do Fux. Rodrigo, o que aconteceu foi que em 2023 o Bolsonaro foi condenado no TSE a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder nas eleições de 2022. O ex-presidente usou o Palácio da Alvorada para fazer uma reunião com embaixadores em que ele atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. O Bolsonaro então apresentou um recurso no STF contra a inelegibilidade. O processo caiu no colo do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de votar. E aí, em maio de 2024, o Fux foi sorteado como novo relator e agora o caso está no colo dele. Mas, caso a mudança de turma seja autorizada, existe a possibilidade do Fux decidir levar com ele esses processos dos quais ele é relator, inclusive o da inelegibilidade do Bolsonaro, Rodrigo. É isso, Laura. Então, imagina, ele é o relator do caso, isso é normal, ele fala, então eu vou levar comigo, debaixo do braço, para a segunda turma, o caso da inelegibilidade. Aí a gente entra em 2026, o Bolsonaro preso, não sei se na Papuda ou se numa cela da Polícia Federal, e aí o Fux coloca na segunda turma, olha, tem um recurso aqui para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele pode armar um caos, porque daí se o Bolsonaro tiver 3 votos na segunda turma para reverter a inelegibilidade, ele pode apresentar a candidatura dele de dentro da cadeia. Olha só, o quadro que vai se armando. É tudo que o Jair Bolsonaro quer. O Centrão não quer, porque isso cria confusão e impede a construção de uma outra candidatura. O Centrão, a direita, a Faria Lima, queria que o Bolsonaro já vá para a cadeia, está resolvido isso, e poder construir uma outra candidatura. Esta manobra do Fux adia o enterro político do Jair Bolsonaro. Vamos ver se ele terá condições de cumprir tudo isso. Precisaria levar com ele o recurso, ter os 3 votos. E aí resta saber, o plenário do Supremo vai aceitar isso? Vai reverter? De qualquer maneira, tem possibilidade do Fux criar muita confusão ainda indo para a segunda turma. É uma mudança calculada para mostrar, vocês tentaram me humilhar porque eu apresentei aquele voto, eu posso criar muita confusão me aliando aos 2 outros bolsonaristas. O bolsonarismo, por onde anda, arma confusão, divide o exército, divide a sociedade, exalta aí morte e agora pode dividir inclusive o Supremo, causando um constrangimento enorme se esta tática for realmente utilizada. Bom, a inelegibilidade então pode ter esse caminho, o Fux armar aí para tentar reverter a inelegibilidade. Mas e a prisão do Jair Bolsonaro? Como a gente falou, a defesa do Jair vai tentar postergar ao máximo a prisão definitiva. O plano agora é o seguinte: os advogados do ex-presidente pretendem utilizar o voto do ministro Luiz Fux, olha ele de novo aí, pretendem utilizar aquele voto interminável para levantar questões. Falar, olha, o Fux disse isso, o Fux disse aquilo. E aí, diante disso, pedir embargos infringentes, tentar levar o caso para o plenário. Então, o voto do Fux é a trincheira na qual os advogados vão lutar para tentar adiar o cumprimento de pena pelo Jair Bolsonaro. A estratégia, então, é utilizar, depois dos embargos declaratórios, os embargos infringentes e questionar vários trechos, usar vários trechos do Fux, abrindo margem para todos esses recursos. A informação, inclusive, está na coluna, a gente mostrou aqui a manchete, essa manchete que a gente acabou de mostrar, na coluna da Raquel Landim. Bom, diante disso, o Bolsonaro segue em prisão domiciliar, por enquanto é uma prisão que não é definitiva, é uma prisão preventiva, que ele cumpre lá na casa, no condomínio, em Brasília. E o ex-presidente está pedindo para receber mais visitas. Olha só, hoje
ele pediu ao ministro Alexandre de Moraes para receber a visita nada mais nada menos do que do presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto. Já teve uma vez lá com o Bolsonaro, assim como o Tarcísio já esteve, governador de São Paulo e outros deputados. Por que será que ele quer o Valdemar pertinho lá, na prisão domiciliar? Vale lembrar que ontem os ministros da primeira turma do Supremo decidiram reabrir investigação contra o Valdemar pela participação dele, supostamente, na trama golpista, já que ele, como presidente do PL, encomendou aquele relatório para o Instituto Voto Legal para questionar as urnas. E ele estava conseguindo se manter na moita, escapar por enquanto de ser julgado. Mas o Alexandre de Moraes falou, ponha de volta na investigação e ele pode virar réu. Será que é por isso que o Valdemar quer ir lá conversar com o Bolsonaro? Ou é para traçar estratégias de 2026? Quem será o candidato? O que fazer com o Eduardo Bolsonaro? Candidaturas ao Senado pelo Brasil. Acho que são as duas coisas. Os dois precisam conversar muito. Bolsonaro vai na frente para a cadeia e o Valdemar pode acabar depois pegando a mesma trilha se não se cuidar, né? Então, tem essa possibilidade do Valdemar ir visitar de novo o Jair Bolsonaro. A Defensoria Pública da União, Defensoria Pública, você sabe, tem o papel de defender quem não tem como pagar, pessoas que não têm advogados. A Defensoria Pública pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja intimado por carta rogatória lá nos Estados Unidos para se defender da denúncia por coação à justiça. O que acontece? O Alexandre de Moraes mandou a Defensoria Pública fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o deputado não respondeu às intimações que foram feitas por edital, não constituiu advogado, está achando que assim vai adiar o processo contra ele. Aí o Alexandre de Moraes falou, ele não quer indicar advogado, não quer se defender, a Defensoria Pública vai defender. Mas a Defensoria Pública está dizendo, não tenho como. Vamos entender isso melhor. Laura Couto tem os detalhes. Rodrigo, nessa resposta enviada na quarta ao Supremo, ou seja, hoje, a Defensoria Pública afirmou que não pode apresentar uma resposta à acusação da PGR contra o Eduardo Bolsonaro porque não tem os meios para manter contato com o deputado e, assim, elaborar uma defesa técnica. Além disso, a Defensoria afirmou que, nos casos em que o réu está no exterior, o Código do Processo Penal prevê a intimação por carta rogatória e que esse deve ser o regimento a ser seguido. O defensor também pediu que a ação fique suspensa enquanto a carta rogatória não for respondida. Rodrigo. Isso, então a Defensoria está dizendo, cite por carta rogatória ele que constitua o advogado dele. Como é que a Defensoria vai defender um sujeito que não conversa com a Defensoria? Né? Essa é a questão. Bom, falando em Eduardo Bolsonaro, o Conselho de Ética da Câmara está reunido nesta tarde para analisar o pedido de cassação do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. Os integrantes devem votar o parecer do relator, que é um bolsonarista e que pediu o arquivamento, não quer que o Dudu perca o mandato. Eduardo Bolsonaro é acusado pelo PT de fazer ataques verbais às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, e por tentar influenciar autoridades estrangeiras, Donald Trump, a impor sanções contra o Brasil. O deputado recebeu até o link para participar dessa reunião, mas não compareceu. A reunião acontece nesse momento. A gente tem imagem, essa imagem é ao vivo, tá? O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, está falando nesse momento. Ainda não há uma decisão final. A qualquer momento o Conselho de Ética pode se manifestar, como eu disse. O relator pediu que não seja cassado o mandato do Eduardo Bolsonaro. Aí teria que ser cassado por faltas, só no ano que vem. Então eles estão tentando adiar. O bolsonarismo hoje trabalha com essa ideia, adiar tudo, adiar cumprimento de prisão do Jair e adiar a perda do mandato do Eduardo Bolsonaro. A qualquer momento a gente volta com a atualização. É uma sessão em que o Conselho de Ética está analisando o caso do Bolsonaro, mas outros também. Outros parlamentares que têm pedido de cassação aqui, como Gilvan da Federal, do Partido Liberal, é aquele que desejou a morte do Lula, por isso está também com pedido de cassação de mandato. O delegado Éder Mauro, do PL do Pará, acusado de agredir fisicamente um cidadão durante uma reunião na Comissão de Direitos Humanos. Acusado não, ele agrediu, as imagens mostram. E vários outros que estão aqui também listados nesta sessão que acontece nesse momento. A gente traz atualizações assim que tiver alguma coisa sobre o Eduardo Bolsonaro. Pessoal, a Câmara está tão produtiva, né? Parece que não tem assunto. Olha só o que o Hugo Mota está propondo como tema importante lá na Câmara.
O presidente da casa, Hugo Mota, anunciou uma votação para criar, pasmem, o cargo de líder da bancada cristã no Congresso. O Brasil é um país laico, a Constituição prevê que nós somos um Estado laico. E não é assim, há uma articulação informal, o cristão se reúne e tem lá um coordenador para defender os interesses. Não, isso seria até normal. É oficializar, assim como tem líder dos partidos, ter o líder dos cristãos. O que é isso? Laura, tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, a Câmara trabalha todos os dias para piorar ainda mais a própria imagem, né? Essa proposta aí foi apresentada pelo Gilberto Nascimento, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e o Luiz Gastão, que lidera o grupo católico. Os dois são do PSD. A ideia deles é unificar as duas frentes em uma representação institucional para, assim, participar das reuniões que definem as prioridades da Câmara com o direito ao voto no colegiado de líderes, Rodrigo. A proposta prevê que o cargo seja revezado anualmente entre parlamentares evangélicos e católicos. Lembrando, como você falou, que o Brasil é um país laico. O Mota confirmou que o requerimento vai ser votado agora à tarde e disse que hoje é um dia muito feliz. Mas uma palhaçada, né, Rodrigo? É uma palhaçada, mas eu diria que mais que isso, Laura, é inconstitucional. A Constituição brasileira é clara quando diz que o Estado é laico. Se isso for aprovado, tem que ir ao Supremo e o Supremo tem que derrubar. Não pode ter líder dos cristãos. Sabe, você tem líder dos partidos, líder do governo, líder da maioria, da minoria. Líder dos cristãos é na igreja, não é no parlamento. Não é? Então é assim, a cada dia essa turma inventa mais uma. E como agora não podem falar da economia, a economia vai bem, o governo se acertou, ficam inventando aí temas para arrebanhar a turma que distraída, falar, que legal, eu sou cristão, então eu quero que tenha um líder dos cristãos. Mas não é por aí, né, gente? Isso é uma deturpação, uma manipulação, um uso da religião para fins políticos, é lamentável. Pessoal, uma notícia importante no mundo da política, a volta dos que não foram. Parece nome de filme antigo, né? Ciro Gomes retorna ao PSDB com uma missão: derrubar o PT no Ceará, onde ele tem as suas raízes, todo mundo sabe. O ato de filiação ocorreu hoje. Laura, traga para a gente os detalhes aí. Rodrigo, quem é vivo sempre aparece, mas às vezes é melhor se fingir de morto e saber a hora de parar. No caso, o Ciro não soube, pelo menos na minha opinião. A nova jogada do Ciro Gomes é retornar para as raízes políticas e recuperar o protagonismo no estado do Ceará, onde ele já foi governador na década de 90, também pelo PSDB. Ou seja, Rodrigo, faz 35 anos desde que o jovem Ciro Gomes assumiu o governo do Ceará. E desde então ele mudou de partido 5 vezes e foi derrotado em 4 eleições presidenciais, em 1998, em 2002, em 2018 e em 2022. Mas a real é que não dá muito para confiar na palavra do Ciro, que ele prometeu não disputar mais as eleições presidenciais depois do fracasso de 2022, quando ele ficou em 4º lugar atrás da Tebet. No entanto, caso isso seja verdade, a tendência é que ele dispute o governo do Ceará contra o Eumano de Freitas, que é o candidato do PT para 2026. Agora, se ele vai vencer ou não, já é outra história, né, Rodrigo? É isso. Pelo menos vai concorrer no Ceará, em vez de se esconder em Paris. Durante esse evento, o Ciro elogiou muito, sabe quem? O André Fernandes, um ultra-bolsonarista que já imitou Hitler no Instagram, minimizou feminicídio e agora é um aliado do Ciro Gomes. Eu acho uma tristeza, porque o Ciro, apesar do jeitão meio... os arroubos dele, num certo momento defendeu ideias importantes para o país na economia, né, o Estado Nacional, etc. Mas está se perdendo completamente no personagem. Laura, obrigado pelas atualizações aqui ao vivo, mais uma vez no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, mas eu tenho aqui um recado importante. O ICL apresenta uma aula MAG nesta semana para desmascarar a narrativa que move o Brasil, né? Mas que quer matar o Brasil. A narrativa da ilusão de que o capitalismo, né, os empreendedores, cada um por si, é que vai salvar as pessoas. É uma análise profunda com o sociólogo Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do país e que a gente tem muito orgulho, né? Ele faz parte aqui da equipe, foi um dos fundadores aqui do ICL, né? Para entender como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou cidadãos em consumidores, garanta a sua vaga na aula gratuita A Grande Mentira do Capitalismo. Eu falei esta semana, mas é na semana que vem, né? Dia 30 de outubro, quinta-feira, às 8 horas da noite. A Grande Mentira do Capitalismo, uma aula com o Gessé Souza. Você pode se inscrever aí em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Você põe o seu e-mail e a equipe do ICL te avisa quando chegar ali 29, 30 de outubro. Ó, é a aula do Gessé.
né? Conecte-se, aí você participa e acompanha. É super legal acompanhar as explicações do GCEP, porque ele conhece muito e tem uma capacidade de comunicação muito grande. A grande mentira do capitalismo, na próxima quinta-feira fica o convite para você. Vem aí agora o N2 com mais atualização das notícias no Brasil e no mundo. Daqui a pouco eu estarei por lá com a Gabi Varela e o Chico Sá. Valeu, gente! Muita gente diz que a esquerda falha em produzir novas lideranças no Brasil. Será que é verdade? Uns dizem que isso é culpa do Lula, que não gosta de dividir a atenção nem poder. Outros dizem que isso é culpa das lideranças de esquerda que perderam a sua coragem. Outros dizem que isso é falta de dinheiro que a direita tem de sobra para poder impulsionar as ideias dos novos líderes. E outros ainda dizem que isso é um problema dos meios de comunicação, que não dão espaço e não permitem que essas novas lideranças tenham a exposição que elas precisam para se destacar. Quem será que está com a verdade? Qual será que é o verdadeiro motivo para isso acontecer? Tudo isso é discutido no novo livro de Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, e que vai lançar esse livro com exclusividade, com uma aula sobre o seu conteúdo. Esse lançamento vai acontecer no dia 30 de outubro, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui no ICL. Chame seus amigos e amigas para participar também. E se inscreva agora, para não perder essa chance. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.